Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações que neste momento estiver ligado a essa rede de comunicação internet. Hoje nós vamos ler mais um versículo da trombeta de Deus. No Apocalipse 9, é a quinta trombeta. Apocalipse 9, versículo 1 em diante. E o 10 também. Nós vamos ler e dar o discernimento daquilo que nós estamos lendo para você ver e botar em prática, que vale a pena, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço, o abismo, do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão a morrer, e a morte fugirá deles. Ó, o tormento que vem aí é forte, é muito forte, sabe? E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa, como coroa, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como os de leão, e tinha coraça como coraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante ao dos escorpiões, e grilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadão, e em grego Apolion, passado já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai, quer dizer, a sexta trombeta e a sétima. Agora estamos na sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão.
e os que sobre ele cavalgavam. Tinha couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas 3 pragas foi morto a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saía da sua boca, que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Você veja bem que aqui o que Deus fala? Os cavalos, está aí tudo preparado. Só falta montarem nele, e os guerreiros e o combate. Os anjos, está escrito aqui que os anjos, o anjo tocou o sexto anjo, tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, as quais dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Quer dizer, ia soltar os 4 anjos. E isso pode acontecer este ano. Os 4 anjos vão ser soltos. E vai sair um exército de 200 milhões. Você veja que não é pouca gente. 200 milhões de cavaleiros saía ao combate. O exército, o número do exército era de 200 milhões. 200 milhões de guerreiros saíram para danificar os homens da face da terra. Não era nem para mexer com a erva, não era com a ramagem, com as verduras, não. Era simplesmente os homens que não tinham o sinal de Deus. É triste a gente anunciar isso aí, e sabendo que 200 milhões, imagina quantas pessoas não é. Mas há tempo de se arrepender. Para Deus pode ser até o último minutozinho que faltar. Se você se arrepender, Deus pode fazer alguma coisa. Sem arrependimento, não tem condições. Aqui é a explicação do capítulo 9 do Apocalipse, a 5ª trombeta e a 6ª. A gente promete, antes de que encerre esse ano, dar a explicação na sua profundeza. Por enquanto a gente está só lendo e dando um pouco de discernimento da palavra. Vê. Cabeça como de homem, cabelos como de mulher. Olha a profundeza daqui, ó. Eu vou só, o poder de cada cavaleiro era como escorpiões. Os escorpiões, quando pica alguém, a pessoa fica paralisada, não fala, fica muda por um bom tempo, ou algumas horas, depende do remédio que toma para combater o veneno. Do veneno ser tão perigoso.
cabelos como cabelos de mulher. Os dentes eram como dentes de leão. Era para devorar ou não era? Tinha coraça como coraça de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carro quando cavalos correm ao combate. Você vê, é muito forte isso aqui. Era o que? Era gafanhoto. Eram os gafanhotos, mas como tinha rosto como de homem, e tinha cabelo como de mulher, e dentes como de leão. Você não está vendo a ferocidade que existe os jovens que estão aí dessas condições, andando em cima de moto? Se eu lhe disser que eles são os cavaleiros do Apocalipse, os gafanhotos do Apocalipse, pode você até não acreditar, mas se você meditar e sair no trânsito, sair por aí, vindo procurar ver como é que eles se comportam, como é que eles andam. A moto tem 2 pneus, eles andam num pneu só e ainda quer andar trilhando, encostando o carro, andando pelo meio dos carros, na maior loucura. Eu já vi coisa por onde eu andei, depois que os jovens tomaram de conta das motos. Mas vem aí o avião. Diz na Bíblia, uma passagem bíblica, que os elementos aéreos, conforme Pedro falou, é que o mundo vai se acabar com fogo. Quando os elementos aéreos andar por ar e desfazendo em tochas de fogo, desmanchando, porque bate um no outro, vira migalha e explode, aí vocês vão ver que eu estou falando uma coisa correta, uma coisa muito profunda. E tinha couraça como couraça de ferro. Mas eles andam de capacete, andam vestidos em roupas, em roupas de chuva, que eles falam, mas a maior parte dos motoqueiros andam de jaquetas de couro. É coisa profunda. Cabelos como de mulher, pode ver que 90% dos jovens hoje em dia vivem nessa loucura de brinco, tatuagem, e andam com os cabelos compridos. Isso aí é os gafanhotos do Apocalipse. Diz que eles iam querer governar a vida dos anciãos e o matar. Então o que está vendo? Ele não anda matando os anciãos, coitados. Diz que o mundo ia ser dirigido por mulher, e as mulheres iam enganar as nações, enganar o mundo. O mundo está sendo dirigido 90% por mulher? Tá. Isso eu posso lhe garantir. Aqui no capítulo 10, versículo 1 em diante, diz, João, a comida, veja bem, comido por João um livro trazido do céu, que é um título, lógico, mas vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e os quatro, sobre o mar, e os e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brada o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Tem 7 trovões também que vai anunciar a vinda desse anjo que vem com as nuvens. E sendo ouvido os 7 trovões, a sua voz, e eu ia escrevê-la, mas ouvindo uma voz do céu que dizia, sela, sela é para ali, o que os 7 trovões falaram, e não escreva. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais
demora. É como hoje eu digo, não há mais demora para que você venha ver o Apocalipse se cumprir. É o único livro da Bíblia que 90% se cumpriu, mas ainda não se cumpriu tudo, porque o resto da Bíblia toda já se cumpriu e vocês ainda estão esperando muita coisa se cumprir, mas já se cumpriu, 97% já se cumpriu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. É muito profundo isso aqui. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Realmente a palavra de Deus, para se ouvir, ler, e se ouvir alguém lendo, é uma maravilha. Mas na hora de você pôr em prática, vem muitas coisas para lhe impedir. Tomei o livrinho da mão do anjo. Foi assim que aconteceu com João, e assim que eu procurei a fazer. Eu comi esse livrinho também. Por isso que ele amarga no meu ventre, mas é tão doce na nossa boca. E comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e rei. É o que eu estou fazendo com o Apocalipse agora, nesses últimos dias. Quem viver, verá. E eu ainda digo, como Jesus Cristo me ordenou a dizer: até os que não viver vão ressuscitar para ver a vinda de Jesus Cristo. Amém. Graças te dou, Pai, por este momento, porque não é coisas minhas, mas eu prometo a dar na sua profundeza. Por enquanto eu tenho certeza que o Senhor está me permitindo isto. Amém.